Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial integral 1, hoje vamos trabalhar com integrais impróprias. Pessoal, vocês já viram como é que é a definição de integral? Deixa eu ver se fica legal. Vocês já viram como é que se define integral? A integral ela é dada via soma de Riemann. A integral dessa minha função f de x dx, ela é nada mais nada menos do que um limite quando delta tende a zero da nossa soma de Riemann. É isso aqui, pessoal. A nossa função f é uma função que é contínua, ou melhor, uma função definida nesse intervalo. Essa é a integral definida. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui é a integral definida. Depois definimos a integral indefinida, que é somente a primitiva da função. É isso que acontece. Pelo teorema fundamental do cálculo, a indefinida e a definida se conversam. Ou seja, para mim encontrar a integral definida, basta eu encontrar a indefinida. Para encontrar a indefinida, basta eu encontrar a primitiva para essa função. Então elas se conversam pelo teorema fundamental do cálculo. Essa minha integral definida, ela só existe quando esse limite aqui existe e for finito. Aí agora, pessoal, vamos tratar do caso que esses limites são limites infinitos ou não existem. E mais, esses intervalos aqui não são necessariamente intervalos limitados como estes. Quando isso acontece, vamos ver que estamos diante das integrais impróprias, que não é essa e não é essa. É exatamente o caso que não abrange esses casos aqui. São também integrais, só que são integrais impróprias. É esse o nome que elas recebem. Formalmente, temos a seguinte definição. Deixa eu trazer ele para cá. Pronto. Devolvo para lá, ficou embaixo do mesmo jeito. Então, formalmente, seja f integrável nesse meu intervalo AT. Esse T aqui é fechado, pessoal. Ele não é aberto. Ele é fechado. Então, a minha função f é integrável nesse meu intervalo para qualquer t que você considerar maior do que a. Então, o que definimos, pessoal? Agora, percebam, a integral de a até mais infinito da função f de x dx, esse negócio aqui que antes não tinha nenhum significado, agora ele passa a ter um significado, e ele é igual ao limite quando t tende a mais infinito da integral de a t da minha função f de x dx. Essa conta aqui vocês sabem como fazer, porque aqui é uma integral definida. Calculei a integral definida, aí eu aplico o limite, fazendo esse meu t tender a mais infinito. Esse limite aqui vai receber o nome de integral imprópria da minha função f estendida ao intervalo de a até mais infinito. Lembre-se, vou pegar uma caneta mais fina. A integral definida ou indefinida, que são as não impróprias, a nossa função f é uma função que sai de um intervalo limitado e fechado a b, pessoal. Aqui eu fixei o a e fixei o b fixo. Aqui são constantes. Agora eu estou olhando para a integral indefinida, para a integral imprópria. O que eu vou fazer? Aqui na integral imprópria, você tem aqui
uma reta. Aqui você tem A. E agora você quer integrar uma função nesse conjunto ilimitado aqui, pessoal, nesse intervalo ilimitado. E aqui que você quer integrar. Ao que você faz? Você faz recortes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um t, qualquer maior do que A. Quando eu pegar esse t maior do que A, AT passa a ser um intervalo limitado e fechado, que é um intervalo como esse. Então agora eu olho para essa minha f, que sai de A até, chegando em R. Essa minha função, sendo contínua nesse meu intervalo, agora faz sentido você calcular a integral de A a T da minha função f de x dx. Isso aqui faz sentido. Mas só, pessoal, que eu estou pegando qualquer t maior do que A. Qualquer t mesmo. Então como eu estou pegando qualquer t maior do que A, na verdade o que eu estou fazendo é esse t tender a mais infinito. Agora eu calculei esse limite. Na hora que eu faço essas contas, o valor desse meu limite, ele tem essa notação. É a integral de A até mais infinito da minha função f de x dx, que é chamada de integral imprópria. Então essa é uma integral imprópria da minha função f, que está estendida ao intervalo de A até mais infinito, pessoal. Essa é uma definição de integral imprópria. O seu limite de integração é de A a mais infinito, não é de A a B. Como é que eu faço as continhas? Por exemplo, eu quero calcular a integral imprópria de 0 a mais infinito da função 1 sobre x. Como é que eu calculo essa integral imprópria? Então, o que temos, pessoal? Para cada t maior do que 0, o que temos, pessoal? Temos que a integral de 0 a t da minha função 1 sobre x dx, isso aqui é uma integral conhecida, isso aqui é o ln do módulo de x. Como esse meu x é positivo, vai ficar o ln... podia mudar esse zero daqui, pessoal. Vou tirar esse zero daqui. Dá problema esse zero aí. Vou colocar 1. Não vai ficar legal com zero. Vou colocar 1. Pronto. Zero dá problema. Vou mudar aqui. Vou mudar aqui. Não. Zero dá problema, pessoal. Pronto. Então eu sei calcular essa minha integral. Vocês conhecem como que essa integral é dada. Ela é o ln do módulo de x com a variação de 1 a t. Só que esse meu x sendo maior do que 1, isso aqui é um número positivo. Então é somente o ln de x com a variação de 1 a t. É o ln de t menos o ln de 1. O ln de 1 vocês sabem que é igual a 0. Então isso aqui fica somente o ln de t. Agora eu vou olhar para a integral imprópria. Essa integral aqui é uma integral definida. Essa é a primeira parte que eu fiz. Agora eu vou olhar para a imprópria. Daí, quando eu olhar para a integral de 0 a mais infinito. De 0 não, pessoal, coloquei errado novamente. A integral de 1 a mais infinito da função 1 sobre x dx. Isso aqui é igual ao limite quando esse meu t tende a mais infinito da integral de 1 a t da função 1 sobre x dx. Só que essa continha aqui vocês já fizeram. Ela está bem aqui. Está aqui, pessoal. Então isso aqui é igual ao limite
quando t tende a mais infinito do ln de t. Pessoal, a função ln ela é uma função contínua. Quando t tende a mais infinito, esse negócio vai para mais infinito, pessoal. Então isso aqui é mais infinito. É isso mesmo. Ou não existe. Então a integral imprópria dessa minha função de 1 a x é igual a mais infinito, pessoal. Aí o que eu digo a vocês é o seguinte. Se esse limite, ou melhor, vou escrever assim. Se a integral de a mais infinito da função f de x dx, isso aqui for finito, for um número finito, aí o que dizemos? Dizemos que essa minha integral ela é convergente. Agora, se essa minha integral imprópria de a até mais infinito da minha função f de x dx, isso aqui não existe, ou é mais infinito ou menos infinito, aí o que dizemos, pessoal? Dizemos que essa integral imprópria ela é divergente. Então, se você voltar para este exercício anterior aqui, essa integral imprópria é uma integral divergente. Então, segue-se que a integral de 1 a mais infinito da função 1 sobre x dx, ela é divergente. Você pode representar essa divergência somente escrevendo mais infinito, pessoal, já resolve. Aí eu posso ainda estender essa definição, porque se a minha função ela for integrável no intervalo de t a a, agora está à esquerda de a, esse meu t, definimos a integral de menos infinito a da minha função f de x dx, como sendo igual ao limite quando t tende a menos infinito da integral de t a da função f de x dx. Aí esse limite aqui, pessoal, ele é chamado de integral imprópria também da minha função f, só que agora ele está estendido ao intervalo de menos infinito a a. Então conseguimos generalizar o que fizemos anteriormente. Agora eu vou considerar o intervalo de menos infinito a a. Por exemplo não. Vou estender agora a notação. Eu tenho agora uma função f, ela sendo integrável de menos t a t. Esse meu t sendo maior do que zero. Agora eu posso falar na integral de menos infinito a mais infinito da minha função f de x dx. Isso aqui é igual à integral de menos infinito a zero da função f de x dx, mais a integral de zero a mais infinito da minha função f de x dx. Aqui também é chamado de integral imprópria, só que a integral imprópria ela foi estendida ao intervalo de menos infinito a mais infinito, pessoal. Então aqui é a integral imprópria, aqui é a integral imprópria, e aqui é a integral imprópria. Todas elas são integrais impróprias, pessoal. Novamente, se essa minha integral de menos infinito a da minha função f de x dx, se isso aqui for finito, dizemos
que essa minha integral de menos infinito a da minha função f de x dx, ela é convergente. Agora, se essa integral não existir, agora se ela não existe, ou então ela existe e é mais infinito ou menos infinito, então dizemos que essa nossa integral imprópria ela é divergente. Aqui, quando eu estendo ao intervalo de menos infinito a infinito, vale o análogo. Essa for finita e essa for finita, essa passa a ser finito e ela passa a ser uma integral convergente, uma integral imprópria. Se pelo menos um desses for mais infinito ou menos infinito, ou ambos, ou se não existe pelo menos um desses limites, então a integral imprópria ela passa a ser uma integral divergente. Por exemplo, como é que eu calculo a integral da função exponencial de x integrando de menos infinito a zero, pessoal? Como é que eu faço essas continhas? Então vamos lá. Então, dado, vou tomar aqui de modo arbitrário, um t menor do que zero. O que temos, pessoal? Para esse t que eu escolhi, eu vou olhar para a integral de t a zero da minha função exponencial de x dx. Essa continha vocês sabem fazer. Aqui eu estou diante de uma integral definida. Isso aqui é igual a exponencial de x. Vocês conhecem quem é a integral da função exponencial de x. E a sua variação é de t a zero. Fazendo as continhas, isto aqui é exponencial de zero menos exponencial de t. Isto aqui é 1 menos exponencial de t. Como eu estou tomando esse meu t menor do que zero, daí eu posso fazer esse meu t tender a menos infinito. Então, daí, a integral de menos infinito, a integral imprópria de menos infinito a zero da função exponencial de x dx, é o limite quando t tende a menos infinito da função 1 menos exponencial de t. Aí, pessoal, se você fizer esse limite tendendo a menos infinito, esse limite vai para onde? Aqui vai para 1 menos zero, porque a exponencial de t vai para zero quando t vai para menos infinito. Isso aqui é igual a 1. Então a minha integral imprópria de menos infinito a zero da função exponencial de x dx, ela é convergente. Ela converge para 1. Vou colocar só convergente. Então calculamos essa integral imprópria. E essa minha integral é uma integral convergente. Ela converge para 1. Por exemplo, como é que eu calculo a integral imprópria de menos infinito a mais infinito da função 1 sobre x elevado a 5? Então, o que temos, pessoal? Eu vou tomar arbitrariamente, um t maior do que zero. O que temos, pessoal?
Vou olhar para a definição de integral imprópria de menos infinito a mais infinito. Então, eu vou ter que integrar de menos infinito a zero e em seguida de zero a mais infinito. Ah, pessoal, então eu vou ter que olhar para cá. Então, eu tenho primeiro que a integral de menos t a zero da função 1 sobre x elevado a 5 dx. Eu sei como calcular essa integral, vocês conhecem a integral para essa função. É a integral de menos t a zero da função x elevado a menos 5 dx. Essa continha vocês sabem como fazer, é menos 5 mais 1 sobre menos 5 mais 1 com a variação de menos t a zero. Isso aqui é x elevado a menos 4 sobre menos 4 com a variação de menos t a zero. Quando x for igual a zero, eu vou zerar todo mundo. Quando x for igual a t, isso aqui fica somente 1. Vai ficar menos 1 sobre 4t elevado a 4. Daí, pessoal, quando eu calcular a integral imprópria de menos infinito a zero da função 1 sobre x elevado a 5 dx, isso aqui é você aplicar o limite. Como esse nosso t já está negativo, eu posso fazer ele tender a mais infinito, porque ele está negativo. Como ele está negativo, se eu faço ele tender a menos infinito, ele vai para mais. Então, eu faço ele para mais, para ele poder continuar sendo menos. De menos 1 sobre 4t elevado a 4, esse limite é igual a zero, pessoal. Faço a mesma coisa agora, só que agora eu vou integrar de 0 a t, o nosso t é maior do que zero, a função 1 sobre x elevado a 5 dx. Essa continha já foi feita. É menos 1 sobre 4x elevado a 4, com a variação de 0 a t, que por sua vez é igual a menos 1 sobre 4t elevado a 4. Daí, pessoal, quando eu olhar para a integral imprópria de 0 a mais infinito da função 1 sobre x elevado a 5 dx, é você aplicar o limite, fazendo esse nosso t tender a mais infinito, aqui na função 1 sobre 4t elevado a 4, ou melhor, menos 1 sobre 4t elevado a 4, esse limite também é igual a zero. Então, por definição, o que segue-se? Então, segue-se que a integral imprópria de menos infinito a mais infinito da função 1 sobre x elevado a 5 dx, isso aqui é igual à integral imprópria de menos infinito a zero da função 1 sobre x elevado a 5 dx, mais a integral imprópria de 0 a mais infinito da função 1 sobre x elevado a 5 dx. Fiz essa conta, deu zero. Fiz essa conta, deu zero. Então isso aqui é igual a zero. E a nossa integral imprópria, ela é convergente, pessoal. Então essa minha integral imprópria, ela é convergente. E com isso, conseguimos calcular a integral imprópria da função 1 sobre x elevado a 5, integrando de menos infinito a mais infinito, pessoal. Foi isso que acabamos de fazer. Continuando,
temos mais uma definição de integral imprópria. Seja f uma função que não é limitada, ela é uma função ilimitada nesse meu intervalo aberto em A e fechado em B. Essa minha função ela é integrável no intervalo limitado e fechado TB, onde esse meu t é o número real que eu tomei aqui arbitrariamente nesse meu intervalo aberto em A, fechado em B. Então, quando você for calcular essa integral de A a B, percebam, pessoal, por que ela será uma integral imprópria? Porque eu estou pegando o intervalo aberto. Então quando eu olhar para a integral de A a B, da minha função f de x dx, isso aqui é o limite quando t tende a A pela direita, da integral de t a b da minha função f de x dx. E esse meu limite, ele é chamado integral imprópria da função f em AB. É isso que acontece, pessoal. É exatamente isso. Porque vocês vão recordar, se fosse a minha f em A, B, chegando em R, calcular a integral aqui nesse intervalo limitado fechado é a integral própria. Ou seja, definida ou indefinida, pessoal. Agora, se a minha f é uma função ilimitada e eu quero olhar para a integral dessa minha função no aberto aqui, agora aqui eu tenho que tratar de uma integral imprópria. Não é mais definida ou indefinida, não. Por exemplo, eu quero calcular a integral da função 1 sobre raiz de x dx no intervalo de 0 a 1. Essa minha função ela não faz sentido quando x for igual a 0. Percebam isso. Note que a função f de x, que é a 1 sobre raiz de x, ela não faz sentido no intervalo de 0 a 1. Isto é, essa minha função, a função 1 sobre raiz de x, ela faz sentido onde, pessoal? Ela faz sentido no intervalo aberto em 0 e fechado em 1. Aqui tudo bem. Então, calcular essa integral, então assim, calcular essa integral de 0 a 1 da função 1 sobre raiz de x dx, não está perdido, dá para fazer as contas, porque isso aqui passa a ser uma integral imprópria. Então isso aqui é o limite quando t tende a 0 pela direita, da integral de t a 1 da função 1 sobre raiz de x dx. Fazendo umas continhas, isso aqui é igual ao limite quando t tende a 0 pela direita. Como é que eu integro a função aqui com a variação de t a 1 da função x elevado a menos 1 meio dx? Isso aqui ainda é igual ao limite quando t tende a mais infinito. Integrar essa função aí agora eu sei quem é. É x elevado a menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. E a variação, eu preservo ela, que é de t a 1. Essa minha continha é igual ao limite quando t tende a 0 pela direita. X elevado a menos 1 meio mais 1. Fica menos 1 mais 2, fica menos 1 meio. Sobre menos 1 meio.
com a variação de 0 a 1. Isso aqui é igual ao limite quando t tende a 0 pela direita, de menos 2, x elevado a menos 1 meio. Quando esse meu limite de variação é de t a 1, pessoal, isso aqui vai ser igual ao limite quando t tende a 0 pela direita, vai ficar 1 sobre 2, menos 2 sobre raiz de 1, fica menos 2, mais 2 sobre raiz de t. É isso mesmo, pessoal. 2 sobre raiz de t. Agora eu faço esse t tender a 0 pela direita. Só que quando eu faço esse t tender a 0 pela direita, aqui vai ficar menos 2 mais infinito, pessoal. Isso aqui é igual a mais infinito. Então, essa minha integral imprópria ela é integral divergente. Daí, a integral imprópria é de 0 a 1 da função 1 sobre raiz de x dx, ela é divergente. Se você voltar lá para o primeiro exercício, cadê o primeiro exercício? Foi esse aqui. Eu tirei o 0 daqui e coloquei 1, pessoal. Se eu colocasse o 0, eu teria que tratar disso aqui como uma integral. Agora eu teria que fixar esse meu infinito aqui para poder tratar ele de uma integral imprópria. Aí daria certo. Eu teria que fazer essa adaptação. Por isso foi que eu tirei esse 0 daí, porque senão não faria sentido. Foi isso mesmo, pessoal. Senão não faria sentido. Aí se você deixasse o 0, eu teria que aplicar esse limite 2 vezes para poder entender o que aconteceria aí. Uma quando o limite de cima tendesse a mais infinito e a outra quando o limite de baixo tendesse a 0, para poder resolver esse problema. Então eu estou diante de uma integral imprópria também. Aí o bom, pessoal, é que se você tem uma função integrável no intervalo de at, para todo t maior do que a, vamos supor que essa minha função seja uma função não negativa no intervalo de a mais infinito. Vou supor que esse meu conjunto A é formado por todo xy, tal que esse meu y está entre 0 e a função f de x. E esse meu x ele é maior ou igual do que a. Deixa eu fazer aqui o esboço da coisa. Faço aqui o esboço. Tenho aqui o número real A. Vou tomar um t qualquer maior do que esse meu A. A minha função é uma função não negativa no intervalo de a mais infinito. Então, você pode olhar para o gráfico dessa função, que é isso aqui. Aqui é o gráfico quando eu restringo esse meu x ao intervalo at. Só que esse negócio faz sentido para todo t real, pessoal. Melhor, para todo t maior do que a, isso faz sentido. Para todo t maior do que a, isso faz sentido. Aqui eu fiz só um recorte do que está acontecendo. Eu vou considerar o conjunto A. O meu conjunto A é formado por todo xy, tal que o meu x ele é maior ou igual do que a. Então, o nosso x está para cá. Vou tomar todo mundo para cá. O meu y é maior do que 0. O meu y é menor ou igual do que f de x.
Quando o meu x for igual a A, eu tenho essa reta aqui. O meu y está variando desse meu eixo x até tocar o gráfico da função. Então, o nosso conjunto é um conjunto bem feio. Nosso conjunto A, pessoal, é esse conjunto aqui. Aí vai para o infinito. Esse é o nosso conjunto A. Aqui é o nosso conjunto A. Eu quero saber como é que eu calculo a área desse meu conjunto A. Sendo que esse meu conjunto é um conjunto que continua aí infinitamente, pessoal. Como é que eu calculo a área desse meu conjunto? Então, a área desse meu conjunto, ela se reduz a você calcular uma integral imprópria. Então, a área desse meu conjunto A é a integral imprópria de A até mais infinito da função f de x dx. Vou tirar essa palavra daqui de baixo, pessoal. Essa palavra não existe aqui embaixo. Deixa eu retirar isso daqui. Aqui é somente a área. Deixa eu retirar isso daqui. Pronto, eu retirei. Então, a área desse meu conjunto, pessoal, não é uma área bonita. Ou melhor, não é a área de um conjunto bonito, não. É uma área de um conjunto bem feio. Então, a área desse meu conjunto A, embora ele esteja um conjunto bem feio, mas eu sei agora dar significado para essa área. É a integral imprópria de A mais infinito da função f de x dx, que é igual ao limite quando t tende a mais infinito da integral de A a t da função f de x dx. E agora, com isso, eu consigo calcular a área desse conjunto aqui, que não é um conjunto bem comportado. Se essa área é finita, eu não sei. Não sei se o valor dessa área é finita, mas dá para calcular? Dá. Vamos fazer aqui um exemplo para ver isso acontecendo. E quero calcular a área da função 1 sobre x ao quadrado para todo x maior ou igual do que 1, pessoal. Vamos ver como é que é essa área. Como é que é essa área, pessoal? Deixa eu representar esse conjunto aqui, para que possamos ver que esse conjunto não é um conjunto bem comportado. Pelo contrário, essa função você conhece o gráfico dela. Aqui eu marco os valores de x, aqui eu marco os valores para y. Essa é a nossa origem. Quando você olhar para a função 1 sobre x, essa função tem o seguinte gráfico, pessoal. Quando o x tende a zero, ela vai para mais infinito. Quando o x tende a mais infinito, ela vai para zero. O gráfico dessa nossa função é quando o x for igual a 1, ela tem imagem 1. Aqui. Então ela vai subir. E ela vai se aproximar aqui do eixo x, mas muito próximo mesmo. Não vai tocar o eixo x. Então aqui eu tenho y igual a f de x. Quando o x for igual a 1, eu tenho essa reta. Para x maior do que 1, eu vou considerar todo mundo que está nesse semi-eixo.
de tal forma que o nosso conjunto A, esse conjunto aqui, pessoal, ele não é um conjunto finito, é um conjunto infinito. Aqui é o nosso conjunto A. Esse é o nosso conjunto A. Então, como é que eu calculo a área desse conjunto A, pessoal? Perceba que esse não é um conjunto bem comportado. Mas eu consigo calcular a área desse meu conjunto. A área de A é a integral de 1 a mais infinito da função 1 sobre x ao quadrado dx, que isso aqui ainda é igual ao limite. Quando esse meu t tende a mais infinito, da integral de 1 a t, da função 1 sobre x ao quadrado dx. Isso aqui ainda é o limite. Quando t tende a mais infinito, se você integrar a função 1 sobre x ao quadrado, você vai obter que essa integral é igual a menos 1 sobre x, com uma variação de 1 a t. Isso aqui ainda é igual ao limite quando esse nosso t tende a mais infinito. Aqui vai ficar menos 1 sobre t, mais 1. Se eu faço t tender a mais infinito, pessoal, isso aqui vem para 0 mais 1, que é igual a 1. Portanto, a área desse meu conjunto A, ela é igual a 1. Ele não é um conjunto bonito, é um conjunto mal comportado, mas mesmo assim eu consegui calcular a sua área, pessoal. Mesmo assim eu consegui fazer essa continha. E acabou dizendo que essa minha área é igual a 1. Esse é o valor da área. Vamos pegar o primeiro exemplo, que é a integral de 1 sobre x. É isso mesmo. A integral de 1 sobre x foi ela que fizemos. Deixa eu colocar ela aqui. O nosso conjunto A é formado por todo xy, tal que esse meu x é maior ou igual do que 1. O meu y não é maior ou igual do que 0, né? Mas ele é maior ou igual do que 0 sim. Tá certo. E ele é menor ou igual do que a função 1 sobre x. Fica trivial, mas já fizemos essa continha, né, pessoal? Então, como é que eu calculo essa área? Vamos ver esse conjunto. Vamos ver quem é esse conjunto A. É a origem, aqui é x e aqui é y. Vamos ver, pessoal. Quando x for igual a 1, vou colocar isso em azul. A minha f de x também é igual a 1. O grafo da função 1 sobre x. Quando x tende a 0, ele vai para mais infinito. Quando x tende a mais infinito, ele vai para 0. Então, esse gráfico é parecido com o que fizemos anteriormente. Aqui é o gráfico da função. Vamos para as limitações para ver quem é esse conjunto A. Eu quero que meu x seja maior ou igual do que 1. Está para cá.
Quando x for igual a 1, eu tenho essa reta aqui. O meu y varia de 0, aqui do eixo x, até tocar 1 sobre y, ou melhor, 1 sobre x. Ah, pessoal, então o nosso conjunto A é esse conjunto aqui. Ele não é um conjunto bem comportado, não é. Aqui é o nosso conjunto A. Mas embora ele não seja um conjunto bem comportado, dá para me calcular quem é a área desse conjunto A. A área integral de 1 a mais infinito da função 1 sobre x dx. Essa continha foi feita. Cadê a continha, pessoal? A continha está aqui. Ela já foi feita. E ela é igual a mais infinito. Veja como as coisas mudam. Ela é igual a mais infinito. Ah, isso aqui é o limite. Quando t tende a mais infinito da integral de 1 a t da função 1 sobre x dx, que isso aqui é igual a mais infinito. É isso que ele está dizendo, pessoal. Ah, essas coisas têm áreas diferentes. Essa deu mais infinito e a outra deu 1. Os grafos são parecidos. São parecidos, mas não são iguais. É isso mesmo, não são iguais, mas são parecidos. É isso mesmo, pessoal. Vou pegar um que já fizemos ainda hoje. Foi a função... Mas vai dar mais infinito. Deixa eu pegar aqui este outro exemplo. Outro exemplo, eu quero calcular a área do seguinte conjunto. É formado por todo x, y. Esse meu x eu quero que ele seja maior ou igual do que 0. E o meu y seja maior ou igual do que 0, menor ou igual do que o grafo da função exponencial de x. É isso mesmo, pessoal. Vamos ver o que é que está acontecendo. Quem é esse conjunto A? Aqui eu tenho a origem. Marco aqui os valores de x. Aqui os valores de y. Meu x é maior ou igual do que 0. Quando esse meu x for igual a 0, eu tenho essa minha reta aqui. O meu y é maior ou igual do que 0, menor ou igual do que a função exponencial de x. Qual o gráfico da função exponencial de x, né, pessoal? A função exponencial de x, quando o x for igual a 0, ela tem imagem 1. Ela tem essa imagem. É isso mesmo, x igual a 0, exponencial de 0 é 1. X igual a 1, fica a exponencial de 1. Dá um número muito lá em cima. É isso mesmo. Então faz isso aqui. Aqui eu tenho y igual a exponencial de x. Já pensou, essa área aqui é uma área bem feia. Bem feia mesmo. X igual a 0, dá 1, x igual a 1 dá E. Ela vai todo o tempo crescendo. Se o x fosse negativo, mas não tem valores negativos, teria um pouco de diferença. Esse conjunto A é um conjunto bem grande, pessoal. Nosso conjunto A ele é muito feio.
Aqui é o nosso conjunto A. Então, o que temos? Então, temos que a área de A é a integral imprópria de 0 a mais infinito da função exponencial de x dx. Isso aqui é igual ao limite quando t tende a mais infinito da integral de 0 a t de exponencial de x dx. Isso ainda é igual ao limite quando t tende a mais infinito. Integrar essa função, eu sei como que as continhas são feitas. Exponencial de x. A sua variação é de 0 a t. Isso aqui é igual ao limite quando t tende a 0 de exponencial de t menos 1. A 0 não, pessoal, é mais infinito. Só que quando esse meu t tende a mais infinito, aqui vai ficar infinito ou menos 1, que é mais infinito, pessoal. Então, a área desse meu conjunto A ela é mais infinito, ou seja, é uma área divergente, pessoal.